Coxinha sem farinha de trigo e sem lactose. Vem aprender essa delícia dessa receita. Você vai começar refogando uma cebola. Aqui eu tô fazendo esse passo porque eu não tinha mais a água do cozimento do frango, tá? Geralmente eu uso a água do cozimento do frango para fazer a massa. Aqui, não façam como eu, não usem colorau dessa quantidade. Eu acabei usando colorau, peguei enganada achando que era páprica. E vocês vão perceber que a minha massa vai ficar um pouquinho mais vermelhinha. Mas tudo bem, ela ficou bem saborosa. Aqui eu acrescentei água, tá? Lembrando que esse passo de fazer esse refogadinho aqui é só para substituir ali a água do cozimento do frango. Aqui eu acrescentei a farinha de arroz com a goma xantana misturadinho. E nós vamos mexer bem até a farinha de arroz absorver todo o líquido. Lembrando que as quantidades e todos os ingredientes estão aqui na descrição desse vídeo. Agora eu passo a massa para a batedeira para incorporar melhor os ingredientes, para misturar melhor essa farinha e também para ela resfriar. Enquanto ela tá batendo ali, ela perde um pouco a temperatura. Porque agora a gente vai levar a massa para a bancada, adicionar purê de batata, tá vendo? Por isso que eu preciso que ela esteja um pouquinho mais fria. Gente, eu acabei cortando a parte aqui que eu mostro quando eu adiciono ali o purê da batata inglesa. Mas aqui na descrição tem a quantidade certinha para colocar, é o purezinho mesmo. Eu mostrei ela cozida, mas eu fiz um purezinho com garfo para poder adicionar a massa. E aqui, ó, esse é o ponto da massa. Ela não gruda nas mãos, ela é uma massa homogênea e é uma massa bem gostosa, assim, bem facinha mesmo de trabalhar. Com o auxílio de uma colher, eu vou tirar porções dessa massa e vou modelar para deixar o formato de coxinha. Caso você esteja fazendo para vender, o ideal seria fazer esse porcionamento da massa com auxílio de uma balança culinária, tá? Daí todas vão ficar exatamente do mesmo peso. Aqui vocês vão perceber do ladinho que o meu frango já estava temperado e eu faço pequenas porções em formato de bolinha e congelo, porque, gente, fica muito mais prático modelar a coxinha quando o recheio já está congeladinho assim. Caso o seu recheio não esteja congelado, é só você colocar o recheio, acrescentar ali no centro da massa com auxílio de uma outra colher. Depois de fechar a coxinha ali no centro da massa, eu modelo para ela ficar num formato mais bonitinho, né? Para ela ficar com a massa bem lisinha. E ali, se você olhar bem de pertinho, dá pra perceber uns gruminhos da minha massa. Aquilo ali é a cebola. Eu gosto de deixar a cebola um pouquinho mais inteira para que ela fique mais presente mesmo na minha massa. Se você não gosta, é só você ralar bem a cenoura na hora de fazer aquele refogadinho. Ou você usa a água do cozimento do frango, que daí não vai ter a cebola ali. Já com a minha coxinha moldada, eu vou passar no ovo. Aqui eu coloquei um pouquinho de sal no ovo, tá? Você pode colocar o tempero que você preferir. E aqui no outro bolzinho branco eu vou passar na farinha de linhaça dourada. Eu também acrescentei um pouquinho de sal, que é para trazer um pouco mais de sabor também para nossa coxinha. Aqui no lugar da farinha de linhaça você pode usar farinha de rosca sem glúten ou até mesmo o flocão de milho. Aqui nessa etapa, com elas prontas, você pode congelar ou trazer direto para o óleo, que é o que nós vamos fazer. Gente, vocês estão preparadas para ver uma pessoa que não tem habilidades com fritura? Eu amo fazer coisas assadas. Usar o forno para mim é muito melhor do que fazer fritura. Mas vamos lá, eu gosto de comer a coxinha frita. Mas dessa vez nós vamos fazer juntos. Fritando em óleo quente, não precisa ficar mexendo, porque corre o risco da sua coxinha abrir, tá bom? E isso pode estourar, pode levar, né, ali a sua coxinha a estourar. Com uma luva ali de altas temperaturas para não correr o risco de espirrar absolutamente nada em mim. Eu tiro as coxinhas e levo para escorrer ali em papel toalha, tá? Elas ficaram bem sequinhas, então, na verdade não é nem escorrer, né? É só para ela secar um pouquinho mais o excesso do óleo ali. Eu fritei a porção toda, mas eu dei uma adiantada aqui na etapa pra gente poder ver como elas ficaram. Gente, vem de perto ver. Ela ficou muito crocante e saborosa, gente. Coxinha sem glúten e sem lactose. Dá pra acreditar? É muito gostosa.